de que maneira, por exemplo, essas guerras da independência, elas vão ser uma espécie de... eu não diria preâmbulo, porque não tem um preâmbulo para um negócio que acontece depois, mas elas vão apontar para um império esfacelado e em conflito, que também foi uma ideia nova que surgiu também a partir de uma pesquisa que a gente publicou, o Revoltas, Motins e Revoluções, da Mônica Danstas. Está bem claro e evidente como o império não tinha essa ideia única de império, mas é um império esfacelado por conflitos em toda parte. Então, de uma certa forma, as guerras de independência apontam para um período de grande conflito na história, né? Que foi todo esse período, que a gente acha que foi apaziguado, né? Que muitas pessoas acham que foi um período de calma e prosperidade com Dom Pedro e tal, mas não, foi um período muito conflituoso, e as guerras de independência mostram um pouco isso. Eu achei isso interessante, uma das ideias mais interessantes do livro. Né? Sim, eu acho que é isso mesmo. E é isso que eu insisto com os meus alunos ali, né? Ao discutir o Império. Existe um livro, é o livro mais famoso, o livro mais famoso sobre a cabanagem, ainda é um livro escrito no século XIX, que chama Motins Políticos, que é um livro que, enfim, muito interessante. Ele é muito criticado, né? Muito criticado, evidentemente, porque ele foi escrito no século XIX e, evidentemente, ele tem uma visão do século XIX em relação aos conflitos, óbvio. Mas ele tem uma coisa que eu considero muito interessante, porque ele é um dos poucos que pensa uma periodização de um conflito regencial começando no vintismo. Assim, óbvio que a cabanagem não começa no vintismo, óbvio que não. Mas ele percebe que há alguma coisa que se esfacela nesse período do vintismo, né? E que os conflitos se sucedem até a chegada da cabanagem. Óbvio, volto a dizer, não é a mesma coisa, não é que é um processo único, que a cabanagem começou ali, não é isso. Tá? Mas é a ideia de que existe uma quebra de paradigmas que ocorre no vintismo, né, que é aquilo que a gente chama de crise do antigo regime, não é? O que o Istvan dizia, a reprodução da vida social não acontece mais. Há uma ruptura ali, não é? E um desejo de mudança, e um desejo que, enfim, ele existe, ele explode durante a independência, e depois ele é contido. Ele é extremamente contido, justamente por essa repressão e tal, não sei o quê. Mas quando você vai ver, em parte, né, esses conflitos eles nunca acabam. Né? Então, por exemplo, no meu caso em específico, né, o centro da minha análise hoje é justamente a questão dos conflitos em torno da mão de obra indígena. Esse é a mão de obra, o trabalho compulsório dos indígenas no Pará era a mão de obra predominante na província. E isso era controlado por uma lei colonial, a Carta Régia de 1798. Quando você tem o vintismo, isso passa a ser questionado. Né? Os próprios indígenas, eles incorporam vocabulário liberal, eles, enfim, lutam contra pessoas que são identificadas com o trabalho compulsório. E, enfim, isso é um dos motores da revolta, da Guerra Civil, ali de 1824. Quando eles perdem, esse trabalho compulsório continua sendo explorado por aqueles que o exploravam sempre. Qual que é a questão? A questão é que o questionamento também continua. Né? O questionamento disso também continua. Então você tem, né, a década de 20, a década de 30, né, esse processo de tensão permanente de uma coisa que não foi resolvida ali na independência e que foi desejada no processo de independência uma mudança. Né? Em 1831, cai essa lei que determina o
trabalho compulsório dos indígenas. E agora o que eu tenho estudado é justamente o período de 32, quando essa lei não existe mais, e 35. Eu ainda estou, né, no meio dessa pesquisa, mas o que eu vejo, né, do que eu já encontrei, é que as tensões elas são crescentes, né, porque você tem uma proibição do uso dessa mão de obra, mas ao mesmo tempo você tem um desejo de utilização dessa mão de obra que é contínuo, né, por esses homens que já a utilizavam. Então isso acaba explodindo em outros momentos. Então, assim, eu chamo sempre a atenção, né, que uma das pessoas que não participaram da cabanagem, porque morre antes, mas que estava muito ligado ao grupo que depois vai levar a cabanagem à frente, é o Batista Campos, que é um cara que super aparece no período da independência. O primeiro presidente cabano, a mesma coisa, é um personagem do processo da independência. Então eu falo isso para os alunos, né, porque os alunos às vezes ficam, né, olha, né, mas tudo dá errado, né, não se conquista maiores mudanças. Eu falo assim, mas você percebe assim que esses homens, né, quando eles não são mortos, eles voltam. Né? Eles voltam com outras revoltas, eles voltam com outros. Então, não que isso seja um único processo, óbvio que a cabanagem é uma coisa, a independência é uma coisa, o vintismo é uma coisa, mas eu acho muito interessante perceber a correlação entre essas coisas e o fato de como alguns homens que estão num lugar, eles vão aparecer em outro.